Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olá! Hoje no canal Literologia faremos uma análise completa do poema Mar Português do Fernando Pessoa, ou Mar Português do Fernando Pessoa, no sotaque de português de Portugal. Sem brincadeiras, tá, gente? Então, nós faremos uma análise, como sempre, quanto à forma e quanto ao conteúdo, tá? Então, se você quer entender a análise completa, eu peço que você fique até o final para entender o sentido do texto, né? Porque a gente vai primeiro fazer em relação à forma, à estética do texto e depois em relação ao conteúdo, tá? É um texto muito bem elaborado, é um texto realmente que merece ser passado de geração para geração, porque é um excelente texto, né? Mar Português, do Fernando Pessoa, tá, gente? Esse poema foi publicado primeira vez lá pelos anos de 1934, né, 35, e o Fernando Pessoa morreu também nesse ano, né, 1934. Então vamos situar o poema na primeira metade do século XX, apesar de as suas referências serem lá para as grandes navegações, né, dos séculos XV e XVI, tá? Vejamos então mais uma vez o poema na leitura. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tá? Então, vamos analisar então quanto à forma, gente. Vamos analisar quanto ao esquema de rimas e quanto à métrica, tá? Quanto à escansão, a metrificação. Quanto ao esquema de rimas, vejamos, olha a genialidade. Ele faz um esquema de rimas emparelhadas, A, B, B, C, C, A, B, B, C, C, tá? Então, sal, Portugal, choraram, rezaram, casar e mar. Ele faz isso também na outra estrofe. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, pena, pequena, bojador e dor, deu e céu, faz a mesma coisa. Então, esquema de rimas emparelhadas. É um texto realmente muito bem elaborado, tá, pessoal? Muito bem elaborado quanto ao esquema de rimas, tá? E aí, quanto à métrica também, é um texto, né, muito bom, muito bom, muito bom. Tá? Então, olha o que é que diz aqui o autor, gente, tá? Quanto à métrica, ele coloca aí um verso. Vamos fazer então a métrica, né? Lembrando, gente, que a métrica de um poema é aquilo que se utiliza para dar ritmo ao texto, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então ele faz isso, né, de maneira muito bem feita. De modo que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você tem 10 sílabas poéticas no primeiro verso. E tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no segundo verso. Então isso acontece, gente, durante todo o poema. Em que ele faz um verso decassílabo, com 10 sílabas poéticas, e o verso octossílabo, né, com 8 sílabas poéticas. Ele faz essa alternância durante todo o poema. Né? Então, de modo que você vai ver aí 10, 8, 10, 8, 10, 8, né? Assim sucessivamente. Então, é um texto realmente muito bem elaborado, tá? De sílabas poéticas também. Então, vamos agora ao conteúdo do texto, pessoal. Tá? Então, o poema é Mar Português, o título Mar Português, dando a entender já essas duas questões de que o mar pertence a Portugal,
Ou então uma espécie de adjetivo, né? O mar de Portugal, vamos pensar assim. Então, a gente pode até entender o mar de maneira geral é português, ou então a referência é aquele mar, mar português, tá? De qualquer forma, a relação intrínseca entre os lusitanos, entre os portugueses e o próprio mar. E aí ele usa aí a apóstrofe, né? Então, em que ele diz, a apóstrofe é uma figura de linguagem em que você invoca um ser, né? Um vocativo, vamos dizer assim. Então ele dialoga com o mar. Ó mar salgado, né? Essa referência ao mar é muito comum nas poesias portuguesas, já ainda nas cantigas trovadorescas, em que, mormente nas cantigas de amigo, o eu lírico feminino conversava com o mar, né? Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Então o eu lírico feminino, né, conversava com o mar na época, na Idade Média, nas cantigas trovadorescas, perguntando quando que viria o namorado, que era, na verdade, amigo, que significava namorado. Tá? Então aqui o eu lírico, o poema do Fernando Pessoa retoma essa técnica de conversar com o mar, né? Ó mar salgado. E aí diz, olha, aí usa uma metáfora e ao mesmo tempo uma hipérbole, né? Ou seja, ele mistura aí o sal das lágrimas, que lágrimas são salgadas, né? E as lágrimas, o sal do mar. Então, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ou seja, as nossas lágrimas salgaram. É óbvio que aí há uma hipérbole, não um certo exagero para dar essa ênfase maior. Então, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Essa hipérbole talvez seja, não, talvez não, ela dá essa ênfase no sentido de dizer que o sofrimento do povo português foi grande, a luta dos portugueses, né, foi muito grande para que pudesse conquistar o mar, né? Então, o que acontece? Para dizer, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Então, para dizer que as mães choraram pelos filhos, os filhos rezaram em vão pelas mães porque não retornaram mais das grandes navegações, né, ultramarítimas. E as noivas perderam os seus noivos, né, perderam uma vida aí, o noivado, o casamento, uma família, tudo isso para que pudessem conquistar o mar, tudo isso para que fosses nosso, ó mar. Então a gente sofreu muito para conquistar você. Então muito do teu sal são lágrimas de Portugal, tá, gente? Então eu coloco aí nessa primeira parte as dificuldades, né? Como se fosse realmente a primeira parte que é as dificuldades, tá? Até coloquei aqui. E a segunda parte ele se interroga, né? Valeu a pena isso tudo, esse sofrimento, essa separação entre mães e filhos, entre noivas e noivos, esse aborto do casamento, vamos dizer assim, será que isso tudo valeu a pena? E a resposta é sim, porque tudo vale a pena se a alma não é pequena. E quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. E aí, gente, o bojador nas navegações representava a região de perigo para os portugueses, né? Onde muitos navios naufragavam. E aí, na época das navegações, havia crenças de que lá havia monstros marinhos e tal, muitos perigos, né? E esses monstros é que faziam as navegações naufragar, os navios naufragar. Então, essa região do bojador, geograficamente falando, representava o perigo para os portugueses. Então, o bojador é o intempérie, é o perigo, né? É o obstáculo, é o empecilho que tem para alguém conquistar a grande glória. Então, tem que passar além do bojador, tem que passar além da dor, senão não tem glória, tá? Aquilo que a gente entende, né? Não há uma grande conquista sem um grande trabalho, tá? Então, e ele diz, conclui assim, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, no mar tem perigo e tem abismo, mas nele também tem glória, mas nele tem o céu, nele tem a grande vitória. Né? Tem a batalha, mas tem a vitória. E não há essa vitória
sem a batalha. Então, se a gente está passando por um momento de dificuldade, um momento difícil, logo virá a grande glória, mas é preciso batalhar, tem que passar além da dor. Colocando na ordem direta a frase, nós temos Deus como sujeito, deu o verbo transitivo direto e indireto, deu o que, o perigo e o abismo, a quem, o a que, né? Ao mar. Então, na ordem direta, nós teríamos Deus deu o perigo e o abismo ao mar, mas nele expeliu o céu. E aí, numa questão pragmática da linguística, né, aquilo que se tem após o mas, num discurso, atenua a informação anterior, de modo que o que está mais importante é o que está depois do mas. Né? Então, se eu falo assim, sei lá, ela não é bonita, mas é inteligente, esse é inteligente, essa inteligência, essa característica é mais importante do que a beleza, para quem fala uma frase dessa. Não é bonita, mas é inteligente. Tá? Então, o que vem após o mais é o que importa. O resto é atenuado, é diminuído a partir dessa informação. Então, o mar tem perigo e tem abismo, sim, mas nele tem glória, nele tem céu, nele tem vitória. E aí, no contexto do século XX, Fernando Pessoa repassa essa mensagem, tanto que o nome do livro dele é Mensagem, né? Em que está esse poema, repassa essa mensagem para os portugueses, porque os portugueses no século XX estão lá, um povo, está lá, um povo triste, abatido, com dificuldades, à beira de uma ditadura Salazar. E, além disso, em 1910, houve aí a proclamação da República, que separou o povo português, que desuniu, porque houve dois pensamentos, né? Um que gostava da monarquia, que não queria a república, e o pensamento inovador aí que queria a república. Então o povo português estava nessa situação. Ademais, os portugueses têm esse sentimento de tristeza, desde a época em que o rei Dom Sebastião, em 1578, se não me falha a memória, né, morre lá num batalha em Alcácer Quibir, em Marrocos. E aí tem essa questão do sebastianismo. Então, as navegações custaram muito caro para os portugueses, porque perderam muitas coisas, inclusive perderam a própria liberdade, né? Nessas navegações aqui, Portugal fica desprotegido e em 1580 entra em domínio da Espanha. Então, e o povo português, né, tem que ser reanimado, e Fernando Pessoa usa a poesia para reanimar o povo português. Nós já tivemos grandes vitórias, né? E, nesse caso, para reanimar tem que lembrar das grandes vitórias de Portugal, no caso das grandes navegações. Então a gente tem aqui a recompensa por tudo isso. Se estivermos passando por uma tristeza agora, por uma dificuldade, mas a coisa vai passar, e não há glória sem vitória, não há vitória. Desculpa, não há glória sem batalha, não há vitória sem luta. E ele diz isso para o povo português, né? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, né? A gente já sofreu muito, mas a gente conquista a vitória. Então, excelente poema do Fernando Pessoa, Mar Português, aí do Fernando Pessoa, tá certo? Peço que você compartilhe esse vídeo, comente aí o que você entendeu da análise também. Pode ser que tenha passado alguma coisa despercebida durante a análise, né? A gente pensa em uma coisa, na hora que vai falar, fala outra também, tá? E deixa aí a sua contribuição para o canal e para o poema. Foi um prazer e até a próxima.